Imagine caminhar pelas ruas de Roma no ano 470 d.C. Você está na cidade que por 1000 anos foi o centro do mundo civilizado. A cidade que governou 3 continentes. A cidade cujas legiões conquistaram desde a fria Britânia até os desertos da Mesopotâmia. A cidade que parecia eterna. Mas agora, enquanto você caminha, algo está terrivelmente errado. Os aquedutos que antes traziam água fresca das montanhas estão quebrados, pingando água suja. Os banhos públicos, onde milhares se reuniam diariamente, estão abandonados, transformados em abrigos para refugiados. O Coliseu, onde 100.000 pessoas assistiam aos jogos, está em ruínas, pedras sendo arrancadas para construir muros defensivos. O Fórum Romano, coração político do Império, está vazio, coberto de ervas daninhas crescendo entre as pedras rachadas. A população da cidade, que chegou a mais de 1 milhão de habitantes, encolheu para talvez 50.000. Bairros inteiros estão abandonados, edifícios magníficos estão desmoronando, e o mais assustador de tudo, não há exército romano defendendo a cidade. Os poucos soldados que você vê são mercenários bárbaros, germânicos, que falam línguas que você não entende e servem a senhores da guerra, não ao imperador. 6 anos depois, em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, um garoto de 14 anos chamado Rômulo Augusto, seria deposto por um general bárbaro. E o Império Romano, que dominou o mundo conhecido por mais de 1000 anos, deixaria de existir. Como isso aconteceu? Como a maior superpotência da antiguidade, um império que parecia invencível, desmoronou até não sobrar nada além de ruínas e memórias? Essa é a história da queda de Roma. E é uma história que levou séculos para se desenrolar. Uma tragédia em câmera lenta que transformou completamente o mundo. Para entender a queda, precisamos primeiro entender a grandeza. No ano 117 d.C., sob o imperador Trajano, o Império Romano atingiu sua máxima extensão territorial. Ele se estendia por 5 milhões de quilômetros quadrados, da Britânia ao norte, onde soldados romanos guardavam a muralha de Adriano contra as tribos pictas, até o Egito ao sul, onde o trigo que alimentava Roma era cultivado às margens do Nilo. Da Península Ibérica a oeste até a Mesopotâmia a leste, onde as legiões haviam empurrado as fronteiras até os rios Tigre e Eufrates. Mais de 60 milhões de pessoas viviam sob o domínio romano. E não eram apenas súditos conquistados, eram cidadãos, comerciantes, soldados, filósofos, artistas. O império não era apenas território, era uma civilização inteira. As estradas romanas, mais de 400.000 quilômetros delas, conectavam cada canto do império. Você podia viajar de Londres a Jerusalém seguindo estradas pavimentadas, protegidas por guarnições militares marcadas por marcos miliários que indicavam a distância exata até Roma. As cidades romanas eram maravilhas de engenharia. Aquedutos traziam água limpa de dezenas de quilômetros de distância. Sistemas de esgoto removiam dejetos das ruas. Banhos públicos ofereciam água quente, fria e morna, piscinas, saunas e salas de exercício, tudo de graça ou por preço simbólico. Anfiteatros, teatros e circos ofereciam entretenimento constante. Pão e circo não era apenas um slogan político, era realidade diária. O governo romano fornecia grão gratuito para cidadãos pobres e espetáculos públicos elaborados para manter a população satisfeita. A Pax Romana, a paz romana, garantia a estabilidade em todo esse vasto território. Pela primeira vez na história humana, uma área geográfica tão imensa estava sob um único governo, com um único sistema legal, usando 2 línguas principais, latim no Ocidente e grego no Oriente. Você podia viajar de uma ponta a outra do império sem cruzar fronteiras hostis, sem ter que trocar moedas em cada cidade, sem medo excessivo de piratas ou bandidos, porque as legiões mantinham a ordem. O exército romano era a máquina militar mais eficiente já criada até então. Cerca de 30 legiões, aproximadamente 150.000 soldados de infantaria pesada, apoiados por igual número de tropas auxiliares, guardavam as fronteiras.
Esses soldados eram profissionais bem treinados, bem equipados e bem pagos. Serviam por 25 anos e, ao final, recebiam terras ou uma quantia generosa em dinheiro. A disciplina romana era lendária. As legiões construíam pontes, estradas, fortes e até cidades. Elas não apenas lutavam, elas transformavam territórios selvagens em províncias civilizadas. Mas por baixo dessa grandeza impressionante, rachaduras já estavam começando a aparecer. Rachaduras que com o tempo se transformariam em abismos que engoliriam o império inteiro. A crise foi finalmente contida, mas não resolvida, quando o imperador Diocleciano assumiu o poder em 284 d.C. Diocleciano era um reformador brutal e eficiente. Ele percebeu algo fundamental que mudaria a Roma para sempre. O império havia se tornado grande demais para ser governado por uma única pessoa de um único lugar. As ameaças eram muito numerosas, as distâncias muito vastas, os problemas muito complexos. Então, ele fez algo radical. Dividiu o império em duas metades. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado veio com o que os historiadores chamam de crise do terceiro século, um período caótico entre 235 e 284 d.C., que quase destruiu Roma prematuramente. Durante esses 50 anos terríveis, o império teve mais de 50 imperadores diferentes. Leia isso novamente. Mais de 50 imperadores em 50 anos. A maioria deles foi assassinada por suas próprias tropas ou por rivais políticos, após governar por apenas alguns meses. O problema começou quando o imperador Alexandre Severo foi assassinado por seus próprios soldados, em 235 d.C., porque eles achavam que ele era fraco demais contra os germânicos. O que se seguiu foi anarquia total. O exército romano, que antes era uma força disciplinada e leal ao Estado, transformou-se em uma máquina de fazer e destruir imperadores. Generais ambiciosos marchavam sobre Roma com suas legiões, se autoproclamavam imperadores, governavam por alguns meses ou talvez anos, se tivessem sorte, e depois eram assassinados pelo próximo general ambicioso com suas próprias legiões leais. Essa instabilidade política devastou tudo. Como você governa um império quando o imperador muda a cada 6 meses? Como você planeja para o futuro quando não há futuro? Como você mantém a lei e ordem quando a própria autoridade que cria as leis está constantemente em guerra consigo mesma? A resposta é simples: você não consegue. A economia entrou em colapso. Para pagar suas tropas e financiar as constantes guerras civis, os imperadores começaram a desvalorizar a moeda romana. No início do século III, as moedas de prata romanas continham cerca de 90% de prata pura. No final da crise, continham menos de 5%. O resto era bronze barato coberto com uma fina camada de prata que desgastava rapidamente. A inflação explodiu de forma catastrófica. O que custava uma moeda no início do século exigia sacos cheios de moedas quase sem valor no final. Os comerciantes pararam de confiar no dinheiro. Muitos voltaram ao escambo, trocando mercadorias diretamente. O comércio de longa distância, que havia sido o sangue vital do império, diminuiu drasticamente. As cidades começaram a encolher. Pessoas abandonavam a vida urbana e voltavam para o campo, tentando sobreviver através da agricultura de subsistência. A complexa rede econômica que conectava todo o império estava se desfazendo. E enquanto Roma se autodestruía com guerras civis, os inimigos externos perceberam a fraqueza e atacaram. Tribos germânicas do norte começaram a invadir as fronteiras com frequência crescente, saqueando cidades e aldeias. Eram os alamanos, os francos, os godos, os vândalos, dezenas de tribos diferentes, todas famintas por saque e terras. No leste, o Império Persa Sassânida, renovado e agressivo sob uma nova dinastia, atacou as províncias orientais. Em 260 d.C., algo inimaginável aconteceu. O imperador romano Valeriano foi capturado vivo em batalha pelos persas. Pela primeira vez na história, um imperador de Roma foi feito prisioneiro. As humilhações não pararam aí. Segundo relatos persas, o rei persa Shapur usava Valeriano como um banquinho humano sempre que montava em seu cavalo. A própria ideia da invencibilidade romana estava sendo destruída. Durante esse período terrível, partes do império simplesmente se separaram.
Na Gália, um general romano chamado Póstumo declarou independência e criou o chamado Império Gálico, que durou 15 anos e controlava a Gália, a Britânia e a Espanha. No Oriente, a rainha Zenóbia de Palmira criou seu próprio império rebelde, que controlava a Síria, o Egito e partes da Ásia Menor. Por um breve e aterrorizante momento, havia 3 impérios romanos separados, todos reivindicando legitimidade, todos em guerra uns com os outros. O Império Romano do Ocidente teria sua capital em Milão e depois em Ravenna, nunca mais em Roma propriamente dita. O Império Romano do Oriente teria sua capital em Nicomédia, uma cidade na Ásia Menor. Cada metade teria seu próprio imperador, chamado Augusto, e cada Augusto teria um vice-imperador, chamado César, que seria seu herdeiro designado. Esse sistema, chamado tetrarquia, ou governo dos 4, foi desenhado para trazer estabilidade, através da divisão clara de responsabilidades e sucessão planejada. Em teoria, era brilhante. Na prática, criou mais divisões e rivalidades. Porque, afinal, se há 4 homens compartilhando o poder supremo, quanto tempo até que um deles decida que quer tudo para si? Mas imediatamente funcionou. Diocleciano e seus colegas governantes conseguiram empurrar de volta as invasões bárbaras, reunificar as províncias rebeldes e restaurar alguma ordem ao caos. Diocleciano também tentou estabilizar a economia através de medidas desesperadas. Ele emitiu o Edito sobre Preços Máximos, uma lei que estabelecia preços fixos para milhares de produtos e serviços, desde pão até sapatos, de salários de professores a taxas de transporte. A tentativa fracassou espetacularmente. Era impossível fiscalizar em todo o vasto império. Comerciantes simplesmente pararam de vender produtos oficialmente e criaram mercados negros, onde os preços reais eram muito mais altos. Mas a tentativa mostra o desespero. Quando um império precisa fixar preços por decreto imperial, é porque a economia está profundamente quebrada. Diocleciano também aumentou drasticamente o tamanho da burocracia imperial. Ele criou novas províncias, dividindo as antigas para torná-las mais gerenciáveis. Ele aumentou o número de funcionários públicos, de coletores de impostos, de soldados. Tudo isso custava dinheiro, muito dinheiro. E esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. Veio dos impostos. Os impostos sobre os agricultores, sobre os comerciantes, sobre as cidades aumentaram dramaticamente. E quanto mais pesados ficavam os impostos, mais difícil ficava para as pessoas comuns sobreviverem, o que significava menos dinheiro para coletar, o que significava taxas ainda mais altas sobre os que restavam. Era um ciclo vicioso que sugava a vitalidade econômica do império. Em 305 d.C., Diocleciano fez algo que nenhum imperador romano havia feito voluntariamente. Ele abdicou. Simplesmente renunciou ao poder e foi cultivar repolhos em sua vila na Dalmácia. Seu co-imperador Maximiano foi forçado a fazer o mesmo. Os 2 Césares se tornaram os novos Augustos, e 2 novos Césares foram nomeados. A tetrarquia tinha sobrevivido à sua primeira transição de poder. Mas durou apenas 1 ano antes de entrar em colapso. Em 306 d.C., guerras civis eclodiram novamente quando os vários imperadores e herdeiros começaram a lutar entre si pelo poder supremo. Durante os próximos 18 anos, o império foi dilacerado por conflitos internos, enquanto vários pretendentes lutavam pelo trono. Desse caos sangrento emergiu um homem que mudaria Roma para sempre. Constantino, filho de um dos Augustos, lutou seu caminho até o topo através de uma série de batalhas brutais contra rivais. Em 312 d.C., ele derrotou seu rival Macêncio na famosa Batalha da Ponte Milvia, perto de Roma. Segundo a lenda, antes da batalha, Constantino teve uma visão de uma cruz no céu com as palavras "Sob este sinal vencerás". Ele ordenou que seus soldados pintassem o símbolo cristão em seus escudos, e venceu. Constantino se converteu ao cristianismo, ou pelo menos alegou ter se convertido. As razões exatas permanecem debatidas pelos historiadores. Foi fé genuína? Foi cálculo político? Vendo no cristianismo uma força unificadora em um império fragmentado? Provavelmente uma mistura de ambos, mas o resultado foi revolucionário. Em 313 d.C., Constantino e seu co-imperador Licínio emitiram o Edito de Milão, que
que tornou o cristianismo legal em todo o império. Cristãos que haviam sido perseguidos por séculos, executados em arenas, queimados vivos, agora podiam praticar sua fé abertamente. Mas Constantino foi além. Ele favoreceu ativamente o cristianismo, construiu igrejas magníficas, incluindo a primeira Basílica de São Pedro em Roma, deu terras e dinheiro à igreja, isentou o clero de impostos, convocou concílios eclesiásticos e participou de debates teológicos. Gradualmente, o cristianismo passou de religião perseguida para a religião preferida do Estado. Essa transformação religiosa teve consequências profundas e duradouras. A antiga religião pagã romana, que estava intimamente ligada à identidade cívica e ao culto ao imperador, foi gradualmente abandonada. Templos foram fechados ou convertidos em igrejas, festivais pagãos foram proibidos, sacerdotes pagãos perderam seu financiamento e status. Essa mudança criou tensões sociais máximas. Famílias se dividiram entre pagãos tradicionais e cristãos convertidos. Cidades inteiras entraram em conflito sobre a conversão de templos. Mas também deu ao império uma nova identidade potencial. Não mais cidadãos de Roma unidos pela tradição romana, mas cristãos unidos pela fé em Cristo. Em 324 d.C., Constantino finalmente derrotou seu último rival, Licínio, e tornou-se o único governante de todo o Império Romano reunificado. E então ele tomou outra decisão que mudaria a história. Ele decidiu construir uma nova capital. Roma, a cidade eterna, estava em declínio. Sua população havia diminuído. Estava longe das fronteiras onde as ameaças reais existiam. Estava cheia de senadores conservadores que se opunham às reformas de Constantino. Então, Constantino olhou para o Oriente. Ele escolheu a antiga cidade grega de Bizância, estrategicamente localizada no Estreito de Bósforo, o ponto onde a Europa encontra a Ásia, controlando as rotas comerciais entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Ali, ele construiu uma nova Roma, Constantinopla, a cidade de Constantino. Ele gastou fortunas transformando Bizâncio em uma metrópole magnífica, novas muralhas enormes, ainda mais impressionantes que as de Roma, um novo palácio imperial, novas igrejas cristãs, um novo hipódromo para corridas de bigas. Ele até transferiu famílias nobres de Roma para popular sua nova capital. Em 330 d.C., Constantinopla foi oficialmente inaugurada como a Nova Roma. Essa mudança foi mais simbólica do que Constantino talvez percebesse. Ele estava essencialmente admitindo que o futuro do império estava no Oriente, não no Ocidente. O Oriente era mais rico, mais urbanizado, mais populoso, controlava as rotas comerciais lucrativas com a Ásia, tinha fronteiras mais defensáveis. Enquanto isso, o Ocidente, com sua velha capital Roma, estava sendo deixado para trás, uma relíquia do glorioso passado, mas não mais o centro vital do império. Quando Constantino morreu em 337 d.C., o império foi dividido entre seus 3 filhos. Guerras civis imediatas eclodiram enquanto eles lutavam entre si pelo poder. Eventualmente, o filho sobrevivente, Constâncio, reunificou o império, mas morreu jovem. Seu sucessor, Juliano, tentou reverter a cristianização e restaurar o paganismo, ganhando o apelido de Juliano o Apostata. Ele morreu em batalha contra os persas em apenas 3 anos de reinado, e com ele morreu a última tentativa séria de restaurar a velha religião romana. O próximo imperador significativo foi Teodósio, que governou de 379 a 395 d.C. Teodósio tornou o cristianismo não apenas legal ou preferido, mas obrigatório. Ele proibiu oficialmente todos os cultos pagãos. Os Jogos Olímpicos antigos foram cancelados porque estavam dedicados a Zeus. O fogo sagrado de Vesta na Roma da Tardia foi extinto pela última vez depois de 1000 anos queimando continuamente. A estátua de ouro de Vitória foi removida do Senado romano. Roma havia se tornado oficialmente um império cristão. Mas Teodósio enfrentou um problema muito maior que divergências religiosas. As fronteiras estavam sob ataque como nunca antes, e o motivo era algo que os romanos mal entendiam. Uma migração em massa estava acontecendo nas estepes da Ásia Central, e suas ondas de choque estavam prestes a destruir Roma. Os hunos. Ninguém sabe exatamente de onde vieram.
das estepes da Ásia Central, isso é certo. Eram nômades das estepes, guerreiros nascidos montados a cavalo, arqueiros magníficos que podiam atirar com precisão mortal a galope total. E em algum momento do século IV, eles começaram a se mover para o oeste, empurrando tudo e todos em seu caminho. As primeiras vítimas foram outras tribos nômades e então os godos, um povo germânico que vivia ao norte do Mar Negro. Os godos eram guerreiros formidáveis por si mesmos, mas não eram páreo para os hunos. Tribos inteiras de godos fugiram em terror, empurrando-se para o oeste, em direção ao Império Romano. Em 376 d.C., dezenas de milhares de godos, talvez 200.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, chegaram às margens do rio Danúbio, a fronteira norte do Império. Eles pediram permissão para cruzar e entrar no território romano como refugiados. Eles imploraram por proteção contra os hunos que os estavam massacrando. O imperador Valente, que governava o Oriente, enquanto seu irmão governava o Ocidente, concordou. Ele viu uma oportunidade. Tanto os guerreiros godos poderiam ser recrutados para o exército romano, resolvendo problemas de recrutamento. Em troca de terras e comida, eles se tornariam soldados leais. Era um acordo mutuamente benéfico. Mas a implementação foi desastrosa. Os oficiais romanos encarregados de processar e reassentar os refugiados godos eram corruptos e cruéis. Eles exigiram subornos, roubaram comida destinada aos godos, venderam crianças góticas como escravas, deixaram famílias inteiras morrendo de fome, mesmo quando armazéns romanos cheios de grãos estavam logo ali. Os godos, desesperados e furiosos, se rebelaram. Eles pegaram em armas e começaram a saquear a Trácia, a província romana ao sul do Danúbio. O imperador Valente reuniu um exército e marchou para esmagá-los. Em 9 de agosto de 378 d.C., os dois exércitos se encontraram perto da cidade de Adrianópolis. Valente estava confiante. Ele tinha legiões romanas, a melhor infantaria do mundo. Os godos eram apenas bárbaros mal equipados, ou assim ele pensava. A batalha foi um massacre. A cavalaria gótica destruiu as linhas romanas. As legiões, presas e cercadas, foram cortadas em pedaços. 2/3 do exército romano foi aniquilado, e o imperador Valente morreu em algum lugar no caos da batalha. Seu corpo nunca foi encontrado. Adrianópolis foi uma das piores derrotas militares da história romana, comparável a Canas, onde Aníbal havia massacrado os romanos 6 séculos antes. Mas foi pior em suas implicações. Pela primeira vez, um exército bárbaro havia derrotado as legiões romanas em campo aberto, usando táticas superiores. A aura de invencibilidade romana estava definitivamente quebrada. Os bárbaros agora sabiam que podiam vencer Roma. O sucessor de Valente, Teodósio, conseguiu negociar um tratado de paz com os godos, mas foi uma paz de fraqueza. Os godos foram autorizados a se estabelecer dentro do império em massa, mantendo suas próprias leis, sua própria estrutura tribal, seus próprios líderes. Eles eram tecnicamente aliados de Roma, foederati, mas na prática eram uma nação independente dentro das fronteiras imperiais. Roma não os havia conquistado ou assimilado, simplesmente os havia acomodado, porque não tinha escolha. Esse foi um precedente catastroficamente perigoso. Agora, havia nações bárbaras inteiras vivendo dentro do império, governando a si mesmas, leais apenas aos seus próprios chefes. E mais tribos viriam, muitas mais. Quando Teodósio morreu em 395 d.C., ele dividiu permanentemente o império entre seus 2 filhos. Honório, de apenas 10 anos, recebeu o Ocidente. Arcádio, de 17 anos, recebeu o Oriente. Ambos eram fracos e incompetentes, governados por regentes e generais poderosos. Mas a divisão que Teodósio criou tornou-se permanente. Nunca mais haveria um único imperador governando um império romano unificado. A partir de agora, havia 2 impérios romanos separados, que gradualmente tomariam caminhos diferentes. O Império do Oriente, mais tarde chamado de Império Bizantino, era mais rico, mais urbanizado, com fronteiras mais defensíveis. Ele sobreviveria por mais 1000 anos. O Império do Ocidente, mais pobre, mais agrário, com fronteiras impossíveis de defender, estava entrando em seus últimos e desesperados 80 anos de existência. O início do século V foi apocalíptico para o Império Romano do Ocidente. Em 395 até 405 d.C.,
Alarico, líder dos godos visigodos, liderou seu povo em uma série de invasões devastadoras através dos Balcãs, da Grécia e finalmente da Itália. Ele não queria destruir Roma, ele queria terras e reconhecimento oficial para seu povo. Mas o governo imperial em Ravenna, liderado pelo jovem imperador Honório e seus conselheiros, recusava negociações sérias. Então, em 406 d.C., algo ainda pior aconteceu. O rio Reno congelou durante um inverno particularmente rigoroso. Pela primeira vez em décadas, o grande rio que formava parte crucial da fronteira norte do império estava atravessável a pé. E atravessaram hordas de vândalos, alanos, suevos. Dezenas de milhares deles cruzaram o Reno congelado em 31 de dezembro de 406. Era literalmente a última noite do ano, e foi a última noite do império também, de certa forma. Essas tribos inundaram a Gália, saqueando cidades, queimando vilas, massacrando ou escravizando a população. O império não tinha forças militares suficientes para detê-las. A maioria do exército ocidental estava na Itália, tentando lidar com Alarico. As províncias do norte foram simplesmente abandonadas à própria sorte. As tribos bárbaras não pararam na Gália. Em 409, elas cruzaram os Pirineus e invadiram a Espanha. Em alguns anos, toda a Península Ibérica estava dividida entre reinos bárbaros. Os vândalos controlavam o sul, os suevos controlavam o noroeste, os alanos estavam espalhados pelo interior, e o governo romano era impotente demais para fazer qualquer coisa além de assistir. Enquanto isso, em 410 d.C., aconteceu o impensável. Alarico, cansado de ser ignorado e enganado por Honório, marchou sobre Roma. A cidade eterna, que não havia sido capturada por um inimigo estrangeiro em 800 anos, desde os gauleses em 300 a.C., foi sitiada. Em 24 de agosto de 410, os portões foram abertos. Talvez por traidores dentro da cidade, talvez por escravos góticos, as fontes não são claras, e os visigodos entraram. O saque durou 3 dias. Alarico havia ordenado que igrejas fossem poupadas, porque ele próprio era cristão, um cristão ariano, admitidamente, uma seita que os cristãos ortodoxos consideravam herética, mas ainda assim cristão. Muitas vidas foram poupadas, mas o saque ainda foi brutal. Palácios foram saqueados, tesouros acumulados por séculos foram levados, estátuas antigas foram derretidas por seu bronze e ouro. O choque psicológico foi imenso em todo o mundo romano. Roma, a cidade eterna, a senhora do mundo, havia caído. São Jerônimo, escrevendo de Belém, disse que chorou quando ouviu a notícia. Santo Agostinho, em Hipona, no norte da África, começou a escrever seu monumental obra A Cidade de Deus, parcialmente em resposta, argumentando que a verdadeira Roma não era a cidade terrena que poderia ser saqueada, mas a cidade espiritual de Deus, que era eterna. Alarico morreu logo após o saque, provavelmente por febre. Segundo a lenda, seus seguidores desviaram um rio, enterraram-no no leito do rio com tesouros incalcáveis e depois redirecionaram o rio de volta para que seu túmulo nunca pudesse ser encontrado. Os visigodos, sobre o sucessor de Alarico, eventualmente se estabeleceram no sul da Gália e na Espanha, criando o reino visigótico, que duraria 300 anos. Mas o império estava sangrando por 1000 feridas. A Britânia foi abandonada completamente. Em 410 d.C., o imperador Honório enviou uma carta aos britano-romanos essencialmente dizendo que eles teriam que se defender sozinhos porque Roma não podia mais enviar legiões. A Britânia mergulhou no caos. Tribos de anglos, saxões e jutos da Germânia começaram a invadir e se estabelecer. A famosa civilização romano-britânica com suas cidades, vilas e estradas entrou em colapso. Em algumas gerações, grande parte dela seria esquecida, sobrevivendo apenas em lendas como as histórias do rei Arthur. O norte da África, o celeiro do império, caiu para os vândalos. Sob seu rei Genserico, os vândalos cruzaram da Hispânia para a África em 429. Em 439, eles capturaram Cartago, a segunda cidade mais importante do Ocidente depois de Roma. Agora os vândalos controlavam as rotas de grãos que alimentavam a Itália. Eles também construíram uma frota e se tornaram piratas do Mediterrâneo, atacando navios e cidades costeiras à vontade.
Roma, que havia controlado o Mediterrâneo por séculos, não podia mais garantir a segurança de suas próprias costas. A Gália estava perdida. A Espanha estava perdida. A Britânia estava perdida. O norte da África estava perdido. O Império Romano do Ocidente havia encolhido para pouco mais que a Itália e alguns territórios fragmentados, e até mesmo a Itália não estava segura. E então vieram os hunos. Sob Átila, que os romanos chamavam de flagelo de Deus, os hunos criaram um império nas planícies da Hungria moderna. Átila extorquia tributo tanto do Império Oriental quanto do Ocidental, essencialmente cobrando proteção para não atacar. E quando os pagamentos paravam ou eram insuficientes, ele atacava. Em 451 d.C., Átila invadiu a Gália com um exército massivo. Segundo algumas estimativas, talvez 500 mil guerreiros, embora números antigos sejam notoriamente não confiáveis. O que é certo é que era o maior exército que a Europa havia visto em séculos. O general romano Flavius Aétius, essencialmente o último grande general romano, fez algo notável. Ele formou uma coalizão. Ele aliou-se aos visigodos, antigos inimigos de Roma que haviam saqueado Roma apenas 40 anos antes. Ele reuniu francos, burgúndios, alanos, todos povos bárbaros. Juntos, essa estranha aliança enfrentou Átila na Batalha dos Campos Catalâunicos, em algum lugar no nordeste da Gália moderna. A batalha foi um massacre em ambos os lados. O rei visigótico Teodorico morreu em combate. Dezenas de milhares morreram, mas Átila foi impedido. Ele recuou. Foi uma das últimas grandes vitórias romanas, e ironicamente foi vencida principalmente por soldados bárbaros lutando sob estandartes romanos. O próprio conceito de um exército romano puramente romano já não existia mais. Átila morreu em 453, na noite de seu casamento com uma nova esposa, de sangramento nasal ou embólia, as fontes divergem. Seu império desmoronou imediatamente em guerra civil entre seus filhos. Os hunos desapareceram da história tão rapidamente quanto haviam aparecido, dispersos e absorvidos por outras tribos. Mas Roma estava exausta demais para se beneficiar. Em 455, os vândalos navegaram do norte da África para a Itália. Eles sitiaram Roma. Desta vez não havia resistência. O Papa Leão, o mesmo que havia negociado com Átila, negociou com Genserico. A cidade não seria queimada, e os cidadãos não seriam massacrados, mas tudo mais estava em jogo. O saque vândalo durou 2 semanas. Foi muito mais brutal e completo que o saque visigótico. Os vândalos levaram tudo de valor: tesouros de templos, estátuas antigas, até as telhas de bronze dourado dos telhados de templos. Eles levaram milhares de romanos como escravos, incluindo a viúva e as filhas do último imperador. A palavra vandalismo entra em nosso vocabulário deste evento. As últimas 2 décadas do Império Romano do Ocidente foram uma farsa. Imperadores eram criados e depostos com frequência alarmante. Ricimer, um general de origem bárbara, fez e desfez 5 imperadores em 15 anos, governando através deles como um ditador militar. Nenhum desses imperadores tinha real poder. Eles eram marionetes, figuras de proa mantidas para preservar a ficção de que ainda havia um Império Romano. Em 475 d.C., um general chamado Orestes se rebelou e colocou seu próprio filho no trono. O garoto tinha 14 anos e se chamava Rômulo Augusto, ironicamente nomeado tanto pelo fundador mítico de Roma quanto pelo primeiro imperador. Os contemporâneos zomavam dele como Rômulo Augustulo, pequeno Augusto, uma criança brincando de imperador. 1 ano depois, em setembro de 476 d.C., outro general bárbaro chamado Odoacro, líder dos Herulos, uma tribo germânica, decidiu que não precisava mais da farsa. Ele matou Orestes, depôs Rômulo Augustulo, mas ao invés de se proclamar imperador, ele fez algo diferente. Ele enviou as insígnias imperiais, o diadema, o manto púrpura, o cetro, para Constantinopla,
para o imperador oriental. Ele declarou que não havia mais necessidade de um imperador separado no Ocidente. Ele seria rei da Itália, governando nominalmente em nome do imperador em Constantinopla. O imperador oriental não tinha poder para discordar e provavelmente não se importava muito. Odoacro governou a Itália por 13 anos, até ser derrubado por outro povo bárbaro, os ostrogodos. Essa data, 4 de setembro de 476 d.C., é tradicionalmente marcada como o fim do Império Romano do Ocidente. Embora a realidade seja que o império já estava morto há décadas. O que Odoacro fez foi simplesmente formalizar uma situação que já existia. O Império Romano do Ocidente havia deixado de existir, sendo substituído por uma coleção de reinos bárbaros, reinos visigóticos, vândalo, franco, burgúndio, ostrogótico, governados por reis germânicos que ocasionalmente pagavam homenagem verbal à ideia de Roma, mas que na prática eram completamente independentes. Mas por que Roma caiu? Essa pergunta tem sido debatida por historiadores há mais de 1500 anos, e não há uma única resposta simples. Foi uma combinação devastadora de múltiplos fatores que se reforçaram mutuamente até criar um colapso sistêmico total. A crise econômica crônica foi fundamental. Roma nunca desenvolveu uma economia industrial. Sua riqueza vinha de conquistas e da exploração de territórios conquistados. Quando as conquistas pararam no século II, a fonte primária de riqueza secou. A inflação causada pela desvalorização da moeda destruiu a confiança no dinheiro. O sistema tributário era ineficiente e opressivo, sugando riqueza das províncias sem fornecer retorno adequado. O comércio de longa distância entrou em colapso à medida que rotas se tornavam inseguras. Cidades encolheram, a economia monetária complexa regrediu para a economia de subsistência em muitas áreas. Um império precisa de riqueza para funcionar, e Roma estava ficando cada vez mais pobre. A instabilidade política crônica impediu qualquer solução de longo prazo. Quando imperadores eram assassinados regularmente e guerras civis irrompiam a cada geração, nenhum líder podia planejar ou implementar reformas duradouras. Cada novo imperador desfazia o trabalho de seu predecessor. Não havia continuidade, apenas caos. A pressão militar de tribos bárbaras tornou-se esmagadora. Inicialmente, Roma podia gerenciar ameaças bárbaras através de uma combinação de força militar, diplomacia e assimilação. Mas as migrações em massa desencadeadas pelos hunos trouxeram números que Roma simplesmente não podia absorver ou derrotar. E, diferentemente de inimigos anteriores, essas tribos não queriam apenas saquear e voltar para casa. Elas queriam terras para se estabelecer permanentemente. A barbarização do exército foi fatal. À medida que menos cidadãos romanos serviam e mais bárbaros eram recrutados, o exército perdeu sua identidade romana. Soldados eram leais a seus comandantes tribais, não ao imperador. Generais bárbaros tinham poder de vida e morte sobre imperadores. O exército que deveria proteger Roma tornou-se uma ameaça ao próprio Estado. A divisão do império em Oriente e Ocidente enfraqueceu ambas as partes. O Ocidente, mais pobre, não podia se defender adequadamente. O Oriente, mais rico, frequentemente recusava a ajuda significativa. Havia até momentos em que os dois impérios estavam quase em guerra um com o outro. Unidos, poderiam ter sobrevivido. Divididos, um caiu, enquanto o outro sobreviveu. Mudanças culturais e religiosas alteraram a natureza de Roma. A cristianização mudou valores fundamentais. A antiga virtude cívica romana, a ideia de que cidadãos deviam servir ao Estado, foi substituída pela ideia de que a verdadeira cidadania estava no céu, não na terra. Por que lutar e morrer por Roma quando sua alma imortal era mais importante? Por que manter tradições romanas quando eram vistas como relíquias pagãs? Roma perdeu sua identidade cultural coesa. Fatores ambientais contribuíram. Epidemias como a peste antonina no século II e a peste de Cipriano no século III mataram milhões, talvez um quarto ou um terço da população.
Algumas evidências sugerem mudanças climáticas, um período de resfriamento que afetou a produção agrícola. Menos comida significava menos pessoas, menos soldados, menos impostos. E, finalmente, pode haver simplesmente um limite para quanto tempo qualquer sistema político pode durar. Roma governou por 1000 anos, um período extraordinariamente longo. Talvez todas as instituições humanas tenham uma vida útil, e Roma simplesmente havia atingido a sua. O que emergiu das ruínas foi um mundo completamente diferente. A Europa Ocidental fragmentou-se em dezenas de reinos bárbaros, o comércio de longa distância colapsou, as cidades que haviam sido centros vibrantes de civilização romana encolheram drasticamente ou foram completamente abandonadas. Lugares que haviam abrigado 50.000 pessoas agora tinham 5.000. A alfabetização declinou catastroficamente. Fora da Igreja Católica, estimativas sugerem que talvez apenas 1% da população podia ler no ano 700, comparado com talvez 20 a 30% em algumas áreas urbanas no auge de Roma. A infraestrutura romana caiu em ruínas. As famosas estradas, aquedutos, pontes, banhos públicos, tudo isso exigia manutenção constante e conhecimento técnico. Quando o governo centralizado desapareceu e o conhecimento técnico foi perdido, essas maravilhas de engenharia simplesmente se desintegraram. Aquedutos quebraram e nunca foram reparados. Estradas foram cobertas por vegetação, pontes colapsaram. Dentro de algumas gerações, as pessoas olhavam para esses monumentos antigos e acreditavam que deviam ter sido construídos por gigantes ou mágica, porque não podiam conceber que humanos ordinários possuíssem tal habilidade. A economia regrediu. A complexa economia monetária de Roma, com seu comércio de longa distância e especialização, foi substituída por economia agrária de subsistência. A maioria das pessoas vivia em pequenas aldeias, cultivando apenas o suficiente para sobreviver, raramente vendo dinheiro ou estranhos. O conceito de progresso tecnológico quase desapareceu. Técnicas de construção, metalurgia, agricultura, todas regrediram. Levaria séculos para a Europa recuperar o nível de desenvolvimento material que Roma havia alcançado. O poder político descentralizou-se radicalmente. Os reinos bárbaros eram muito mais fracos e menores que o império havia sido. Reis controlavam territórios limitados, senhores locais governavam pequenas áreas com quase total independência. O feudalismo emergiu gradualmente dessa fragmentação. A Europa entrou no período que viria a ser chamado de Idade Média, caracterizado por descentralização política extrema, economia agrária, analfabetismo generalizado e o domínio cultural da Igreja Católica. Mas nem tudo foi perdido. A Igreja Católica preservou fragmentos de conhecimento romano. Monastérios mantinham bibliotecas onde manuscritos antigos eram labiosamente copiados à mão. O latim sobreviveu como língua da igreja e do aprendizado, embora evoluísse nas línguas vernáculas para criar as línguas românicas, português, espanhol, francês, italiano e romeno. A lei romana, especialmente a compilação do Código de Justiniano no século VI, sobreviveu e eventualmente se tornou a base dos sistemas legais de grande parte da Europa. O conceito de Roma nunca morreu completamente. E o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos. Constantinopla permaneceu uma grande cidade, a maior e mais rica da cristandade. A economia oriental continuou monetizada e complexa. O exército bizantino, embora menor que as legiões de antigamente, era profissional e eficaz. Os bizantinos se consideravam romanos, chamavam-se a si mesmos de Romaioi até o fim. Eles preservaram textos clássicos gregos, conhecimento que seria redescoberto pela Europa Ocidental séculos depois e ajudaria a desencadear o Renascimento. Quando Constantinopla finalmente caiu para os turcos otomanos em 1453 d.C., quase 2000 anos após a fundação de Roma, foi o fim verdadeiro e final do Império Romano. O último imperador, Constantino XI, morreu lutando nas muralhas enquanto sua cidade caía. Com ele, morreu o último pedaço de Roma. Mas mesmo então, a ideia de Roma sobreviveu.
Durante mais de 1000 anos após a queda do Ocidente, governantes europeus sonharam em restaurar o império. Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos pelo Papa no ano 800, criando o que mais tarde seria chamado de Sacro Império Romano, que durou até 1806. Napoleão se viu como um novo César. Os czares russos derivaram seu título de César, alegando ser os herdeiros de Constantinopla após sua queda. Os kaiseres alemães fizeram o mesmo. Até Mussolini tentou criar um novo império romano na Itália do século XX. Todos falharam, porque Roma nunca poderia realmente ser recriada. Ela era produto de circunstâncias históricas específicas que nunca se repetiriam. A queda de Roma não foi apenas o colapso de um império, foi o fim de um mundo inteiro, uma transformação civilizacional que redefiniu a Europa e, eventualmente, grande parte do globo. As lições permanecem relevantes 15 séculos depois, que impérios, não importa quão poderosos, são fundamentalmente frágeis, que problemas econômicos não resolvidos eventualmente destroem até as sociedades mais fortes, que instabilidade política é profundamente corrosiva, que nenhuma nação, não importa quão dominante militarmente, é verdadeiramente invencível, que mudanças lentas e aparentemente insignificantes podem se acumular durante décadas ou séculos até criar um ponto de ruptura catastrófico do qual não há retorno. O Império Romano caiu porque foi corroído de dentro por crises econômicas, políticas, militares e culturais que se acumularam durante séculos e pressionado de fora por inimigos que perceberam e exploraram sua fraqueza crescente. Não foi rápido, não foi dramático, foi lento, doloroso e, no final, inevitável. E quando finalmente terminou em 476 d.C., o mundo que emergiu das ruínas era tão radicalmente diferente que levaria quase 1000 anos para a Europa recuperar o nível de urbanização, alfabetização, comércio, organização política e desenvolvimento tecnológico que Roma, em seu auge, havia considerado normal. Roma caiu, mas a ideia de Roma, sua lei, sua cultura, nunca morreu completamente. E talvez seja por isso que 1500 anos depois ainda estamos falando sobre isso, ainda tentando entender como o impossível aconteceu, como a cidade eterna acabou, como o império que dominava o mundo desmoronou em ruínas. Porque, no fim, a queda de Roma nos lembra de algo fundamental sobre a condição humana, que nada é permanente, que nenhuma realização, por maior que seja, está garantida para sempre, e que civilizações, como seres humanos, nascem, crescem, envelhecem e eventualmente morrem. Roma caiu, e um dia todas as nossas civilizações cairão também. A única questão é: quando nossa vez chegará?